Agora bem, ninguém consegue pensar noutra coisa. Afinal, como é que vai terminar esta Liga Portugal Bwin 2022-2023? E atualmente a coisa está ao rubro, desde o título, passando pela Europa, terminando na manutenção. A luta promete. E o vosso amigo FM Adventure decidiu simular o que falta. É isso mesmo, a ver se desta vez o Football Manager acerta mais do que quando simulámos o que faltava lá da Champions por alturas dos quartos de final. Como é que eu fiz isto então? Bem, usei uma base de dados que tem os resultados todos atualizados até 24 de abril de 2023 e comecei o jogo nessa data. Se queres saber como também o podes fazer, dá uma olhadela na descrição deste vídeo, mas depois de veres estas simulações, porque lá tens os links para as duas bases de dados que precisas para fazer isto. Voltemos então à experiência. Arrancámos a 24 de abril com a classificação exatamente como está agora. O Benfica com os 4 pontos de vantagem, a luta pela Europa muito bem embrulhadinha e a questão da descida ainda em aberto. Mas desta vez não fiz como na Champions, não simulei apenas uma vez, não senhor, fiz 10 simulações e assim retirei todos os dados, coloquei-os na minha mão, analisei-os e dou-te agora o resultado final, começando do último para o primeiro. É isso mesmo, vais segurar-te até ao fim para saber quem foi mais vezes campeão nesta simulação. E antes de começarmos nesta loucura, certifica-te que o teu like no vídeo já está feito e já agora, se estás aí desse lado e costumas ver os vídeos, subscreve o canal. Há muitos dos que acompanham o canal continuam sem subscrever, não custa nada, é uma forma de me ajudares, por isso carrega lá aí no subscribe, não custa nada. Vamos lá embora, fica à tua espera. E antes de irmos à Liga Portugal Bwin, eu também simulei a Liga Portugal 2, exatamente nas mesmas condições, ou seja, usando a classificação real, e o que aconteceu talvez não seja muito surpreendente. Moreirense subiu em 10 das 10 simulações, ou seja, o Moreirense à partida está garantido na Liga Portugal Bwin. Já o segundo lugar foi quase sempre do Estrela da Amadora, a outra equipa que neste caso por 7 vezes subiu diretamente à primeira Liga Portuguesa, a Liga Portugal Bwin. Nas outras 3 vezes, 2 vezes o segundo lugar foi ocupado pelo Académico de Viseu e na outra vez foi ocupado pelo Farense. Mas parece que a partida andará entre o Moreirense e o Estrela da Amadora e que provavelmente eles estarão de volta no próximo ano à Liga Portugal Bwin. E falando da Liga Portugal Bwin, vamos então à classificação, porque nos 2 lugares de descida não há nada de novo. Santa Clara em 18º, Paços de Ferreira em 17º, são, segundo esta simulação, as duas equipas despromovidas. E se olharmos para as 10 simulações, vemos que ambas ainda conseguiram fazer 5 pontos em média em cada uma delas, mas ficaram ainda assim bastante longe, quer do lugar do play-off, o 16º, e ficaram também a 10 e a 11 pontos do 15º lugar, o primeiro que assegura a salvação e a manutenção na primeira Liga Portuguesa. Mas segundo as simulações que ainda têm uma réstia de esperança no ar, é o Marítimo que consegue quase sempre ficar no tal 16º lugar, o que significa a disputa do play-off com o terceiro classificado da Liga 2. Em média conquistaram também 5 pontos nestes 15 que ainda faltam, mas também ficaram longe do 15º lugar, a primeira equipa a conseguir a salvação, que aqui foi o Estoril. Das 10 simulações, só por uma vez desceu ao tal 16º lugar do play-off e de resto sempre se manteve do principal escalão e até conseguiu uma média interessante de pontos conquistados, quase metade, 7 dos 15 pontos que poderia conquistar. Nos lugares seguintes temos Portimonense em 14º, a equipa que menos pontos conquistou nestas simulações, com apenas 4 em média em cada uma delas, mas que ainda assim ficou bastante longe da descida, uma média de 37 pontos conquistados ao longo de todo o campeonato. Daí para cima temos Gil Vicente no 13º lugar com 39 pontos, Rio Ave em 12º com 41, Boa Vista em 11º com 42, Vizela no 10º lugar com 43 e os Chaves no 9º lugar a abrir a primeira metade da tabela com 44 pontos. Uma escadinha aqui bem interessante no meio da tabela. E daqui para cima, digamos que a luta foi titânica no que toca à Europa. Muitas mexidas, excepto
um simples facto, é que em todas as 10 simulações o Arouca segurou o 5º lugar, o que significa a qualificação para a UEFA Conference League conseguida pelos homens da Serra da Freita. No entanto, o outro lugar de classificação, o 6º, foi disputadíssimo entre Famalicão, Vitória e Casa Pia. Os lisboetas conseguiram por 2 vezes qualificar-se ficando em 6º lugar, já os famalicenses conseguiram-no 3 vezes e os vitorianos conquistaram a qualificação 4 vezes. Falta aqui uma, é verdade, sendo que essa que aqui falta foi conseguida pelo Vizela, que também ficou uma vez em 6º lugar. No entanto, e olhando para a média pontual, que é aquilo que eu estou a considerar para estabelecer uma classificação final, o Casa Pia ficaria no 8º lugar, conquistando 45 pontos no total, fruto de apenas ter conseguido 6 pontos dos últimos 15. Já o Vitória terminaria na 7ª posição, uma média de 48 pontos e apenas uma décima abaixo do Famalicão, que assim ficaria no 6º lugar. Também disse eu com 48 pontos, mas lá está, sem o arredondamento ficaria uma décima acima dos vimaranenses. Bom, e já fechámos quase tudo, falta mesmo só os 4 primeiros, está na hora do like no vídeo, vamos lá embora. Para finalizar, falta-nos o top 4. O 4º lugar foi do Sporting em todas as 10 simulações, o que não é uma grande surpresa, aliás, como também não foi o 3º lugar do Braga em todas elas. Nas 10 vezes, Sporting em 4º, Braga em 3º. Aliás, ambas as equipas conquistaram exatamente os mesmos pontos, falando de média. Nas 10 simulações feitas, conquistaram 10 pontos e perderam 5, obviamente fazendo a média das simulações. E o que falta agora é mesmo só a luta de que todos falam. Será o Benfica capaz de manter a vantagem de 4 pontos que tem sobre o Porto, ou pelo menos conseguir manter alguma vantagem e conquistar o título? Pois bem, eu olhei 1 a 1 para os 5 jogos que faltam nas 10 simulações. E o Benfica está longe de ter um registro perfeito. Nos 10 jogos que jogou com o Gil, empatou 3 vezes em Barcelos e tem um empate e uma derrota em cada um dos jogos com o Portimonense e o Santa Clara, o que significa que venceu estas equipas 8 vezes cada uma. O registro com o Braga é de 6 vitórias, 3 empates e uma derrota, enquanto que no jogo com os rivais do Sporting venceu por 4 vezes, empatou 2 e perdeu também 4. Ou seja, não houve nenhum destes últimos 5 jogos que os encarnados nas 10 simulações tenham conseguido vencer sempre. Mas olhemos agora para o Porto. O Porto tem folha limpa apenas num dos jogos que disputou, o da última jornada em que recebe o Vitória e que venceu as tais 10 vezes que simulámos, mas também tem algumas escorregadelas pelo caminho. Com o Boa Vista em casa empatou 2 vezes, com o Arouca e Casa Pia perdeu por 1 vez com cada um e cedeu 2 empates também com cada um deles, enquanto que com o Famalicão perdeu pontos 2 vezes, um empate e uma derrota na visita ao Municipal Famalicense. E pois bem, feitas todas as contas das 10 simulações, o Porto conseguiu ultrapassar o Benfica em 2 delas, sendo que o Benfica foi campeão 80% das vezes, ou seja, em 8 das 10 simulações. Em média, os benfiquistas deixam escapar mais pontos nesta fase final. Perderam 4 pontos em cada simulação, isto fazendo uma média das 10, ao passo que os azuis e brancos perderam, na tal média, pouco mais de 2 pontos em cada uma. Mas na média de pontos total, o Porto ficaria pelos 83 pontos e o Benfica pelos 85. E por isso, a fazer fé, há maiores probabilidades de serem os benfiquistas a terminarem com o troféu da Liga Portugal B-Win nas mãos, embora tudo seja disputado, segundo as simulações, até ao último segundo. E está na hora de tu aí desse lado me dizeres, concordas com estas simulações? Quem é que tu achas que vai ser o próximo campeão nacional? E já que estás aí desse lado, podes ver aqui neste canal muitos vídeos, não só destas simulações, mas também de Football Manager. Por exemplo, neste vídeo aqui, mandei os 3 grandes, Benfica, Sporting e Porto, para os distritais e simulei vários anos. E o que acontece é absolutamente inacreditável.